Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nossa aula hoje vai ser sobre doenças degenerativas da coluna. Eu imagino que grande parte de vocês já entende, já tem uma noção da dimensão da importância desse tema, né? Com o passar dos anos, todos nós vamos passar por problemas na questão da coluna, principalmente relacionado ao seu desgaste, né, com o tempo e com o uso, tá bom? Então, só para já adiantar, tem até uma figurinha aí, né, do que seria o normal e o que seria uma artrose, né? Perceba que com o passar dos anos, né, o que vai acontecendo, os discos vertebrais, eles vão diminuindo de tamanho, então a gente inclusive diminui de tamanho. E além disso, surgem os osteófitos, né? Então, isso aí já são cena dos próximos capítulos, né? Como que a gente avalia uma coluna? Tem tantos elementos que às vezes a gente pode ficar um pouco perdido, né? A gente consegue ver, tem um esqueminha aí do que seria um esporão ósseo, do disco de tamanho reduzido, tem também os planos, se tá alinhado, né? Ou se não tá alinhado, o disco. Então tem várias coisas para a gente avaliar no exame de coluna. Por isso que a gente fez um esqueminha para vocês lembrarem de avaliar separadamente cada um desses itens, tá? Então, inicialmente, a gente costuma avaliar o alinhamento, né? E o alinhamento a gente observa tanto no plano sagital, né, como no coronal. No coronal, principalmente, estamos procurando escoliose, e no plano sagital, principalmente, uma superlordose, né, um aumento da cifose, ou mesmo lateralizações do corpo vertebral, ou o escorregamento de corpos vertebrais, que a gente vai ver. O segundo passo seria o corpo propriamente dito, como que está esse corpo, se ele tem um tamanho bom, se ele tem uma textura adequada, se ele tem uma esclerose, né, se tem algum nódulo de Chimonn nesse corpo. Outro, elementos posteriores, né, que aí seriam as facetas, seriam as articulações interapofisárias, tá certo? Os discos intervertebrais seriam um dos pontos, tá, que a gente já falou sobre os discos há algum tempo atrás, tá? Sobre as hérnias, mas a gente vai relembrar os principais pontos. E por fim, o canal vertebral e os forames intervertebrais. O canal vertebral ele vai ser crucial para você ver se tem estenoses, né? E inclusive coisas que são operáveis. E o forame de intervertebral seria para a gente ver se tem alguma coisa, por exemplo, que esteja comprimindo raiz nervosa, né? Que tem uma raiz que passa um forame de conjugação. Então, alinhamento. Alinhamento a gente pode ver no raio-x ou no scout, que é a primeira parte da tomografia, que seria essa primeira imagem. Então, nessa primeira imagem você já vê que essa coluna está torta, né? Na segunda imagem a gente está vendo o exame físico acoplado ao raio-x, a gente já vê que essa moça tem uma escoliose de convexidade para a esquerda, tá? Quando a gente fala em escoliose, a gente costuma dizer qual a convexidade, e é justamente para o lado que está apontando a coluna, então aí é uma escoliose, né, da região dorsal, né, com convexidade para a esquerda, tá? E a gente ainda fala sobre lordoses e cifoses, aumento dessas curvaturas, porque nós temos lordose fisiológica e nós temos cifose fisiológica. A lordose, ela está na região cervical e na dorsal e na lombar, e a cifose está na região dorsal, tá? Então, com o passar dos anos, a gente pode aumentar essas curvaturas. O alinhamento. Então, alinhamento a gente já imagina que deva falar sobre a escoliose, se tem ou se não tem. Mas além da escoliose, pessoal, existe um tipo de alinhamento que chama espondilolistese. É quando ocorre o escorregamento de um corpo vertebral sobre o abaixo dele, tá? Inclusive é essa terminologia que a gente chama. O corpo vertebral superior deslizou anteriormente sobre o corpo vertebral inferior, ou retro, né, posteriormente ao corpo vertebral inferior. Então, existe a anterolistese e a retrolistese. E também existe laterolisteses, tá? Então, essa laterolistese a gente só vai conseguir acompanhar num exame feito no coronal, né? Pra gente ver se foi pro lado esquerdo ou lado direito, tá? Sempre o superior em relação ao inferior. Então, dependendo desse grau de escorregamento, a gente pode ter também a espondilolise, que é quando ocorre uma fratura na pares interarticulares. Tá aqui um exemplo, tá?
a gente já suspeita dessas espondilolises quando existe uma espondilolistese muito grande. Se tiver uma distância muito grande do corpo superior para o inferior, provavelmente teve alguma fratura da pares interarticulares, tá? Então, aqui a gente tem exemplos, a gente consegue ver um raio-x, esse primeiro raio-x. Você vê que não está alinhado, você vê que L3, L4, ok, mas L4, L5 tem um degrau. Então, aí aconteceu uma anterolistese, tá? Nesse raio-x que a gente está vendo os forames de conjugação, né? A setinha azul, a paros articulares normal, íntegra, a setinha vermelha, uma fratura separando isso aí, tá? Então, provavelmente, o motivo da retrolistese ou anterolistese foi essa fratura da pares interarticulares, tá? No exame de ressonância abaixo, a gente vê uma anterolistese de L5 sobre S1. E aqui também, outra anterolistese. E nesse outro exame, a gente tem uma retrolistese, tá certo? Então, só mostrando exemplos para vocês. Dependendo do grau de espondilolistese, a gente tem que fazer ou não cirurgia, tá? Existem vários graus. Geralmente, graus muito pequenos, eles podem dar dor, mas não necessitam de cirurgia. Mas graus mais avançados costumam dar muita dor, e aí, eventualmente, a gente precisa colocar uma estabilização na coluna. Porque concorda comigo, esse grau 4 aí que eu tô mostrando, com mais de 75% de distanciamento entre o superior e o inferior, né, o corpo vertebral, você tem uma completa instabilidade dessa coluna. Então, esse paciente ele precisa ser operado, tá certo? Então, o que geralmente se faz? Coloca parafusos, tá? E uma haste metálica que no final das coisas vai causar uma anquilose nesse paciente, né? Ele vai ficar rígido aí, né? Mas pelo menos ele não vai ter essa questão da instabilidade, tá bom? Com relação aos corpos vertebrais, que é o nosso número 2, o que a gente vai avaliar? Primeiro de tudo, osteófitos, né? Muitos se tem osteófito anterior, posterior, lateral, tudo isso pode limitar a movimentação do indivíduo. Além disso, irregularidades dos platôs vertebrais. Quando a gente observa um corpo vertebral, o platô superior do corpo vertebral e o inferior do que está acima dele, se houver muita irregularidade, provavelmente esse disco não está amortecendo adequadamente. Então, está havendo pressão ali. E com isso, eventualmente, pode formar osteófitos, tá certo? E isso pode dar dor. Além disso, a gente consegue ver algumas alterações degenerativas, principalmente na ressonância magnética, onde a gente vê a evolução dessa degeneração do corpo vertebral. A inicial seria o Modic tipo 1, onde a gente tem edema, a gente vai ver isso na ressonância. O tipo 2 seria o corpo vertebral tá se transformando com áreas de gordura. E o tipo 3, esclerose, tá? O edema é uma fase inflamatória, que é o primeiro caso, né? Essa fase é uma fase que dá dor e o paciente muitas vezes precisa tomar anti-inflamatório. A segunda fase já não dá dor, e nem a terceira, tá? E por fim tem os nódulos de Chimoo, que são esses círculos vermelhos que eu assinalei aí na ressonância, e tem a tomografia do lado que a gente vê essas insinuações no platô inferior dos corpos vertebrais, pode ser inferior ou superior, tá? Isso geralmente não causa problema. Eventualmente podem existir nódulos de Chimoo que causam dor, mas a via de regra é que não cause dor, tá? Então, só relembrando o Modic, né? Modic 1, como que a gente vê? Vai estar escuro no T1, que a água fica escura no T1, né? E T2 ficaria branco, a água é edema, tá? E a inflamação, então, tipo 1 seria edema. Tipo 2, que é gordura, a gordura fica branca no T1 e branca no T2. E o tipo 3, fica a esclerose, que é uma fibrose, fica preta no T1 e preta no T2, tá? Então, essa primeira imagem que a gente está vendo, na coluna a gente está vendo o líquor, né? O líquor está branco, então essa primeira imagem seria um T2 e a outra T1. Então, branca no T2 e escuro no T1. Isso aqui é Modic 1, edema. Essa outra imagem, branca no T2 e branca no T1. Isso aqui já é gordura, Modic 2. E essa terceira imagem, escura no T1, escura no T2, esclerose, fibrose, tá? O quarto ponto seriam os discos intervertebrais. Então, os discos intervertebrais, o que a gente avalia? Primeiro, se tem discopatia degenerativa, que é uma coisa fácil da gente ver. A gente vai ver se tem desidratação do disco,
se houve uma redução da altura e se tem sinal do vácuo. A gente vai relembrar o sinal do vácuo. Além disso, a gente vê se tem hérnias, né, que seriam abaulamentos, protrusões ou extrusões. E se tem hérnias, se existem compressões radiculares, intracanal ou foraminal, que são as localizações, tá? Então, só para lembrar para vocês, o que é que causa sintoma de hérnia? É justamente a compressão de uma raiz nervosa, tá? Então, o que causa a hérnia, a dor da hérnia, é você estar comprimindo uma raiz nervosa. Então, aqui tem um esqueminha para você ver onde que está passando a hérnia nessa imagem tridimensional, né? A gente está vendo o forame de conjugação, o nervo passando no forame de conjugação, e nessa imagem mais embaixo, lembrando do disco, né? O disco ele tem o núcleo pulposo e o ânulo fibroso, tá? E aí, eventualmente, se você tem uma ruptura do ânulo fibroso, esse núcleo pulposo ele vai se extravasar para dentro do canal do disco, né? E além disso, pode também extravasar e ocluir a região do forame de conjugação, que é onde está passando a raiz intracanal daquele nervo, tá certo? Exemplos, né? Como que eu avalio se tem discopatia degenerativa? Então, a gente tem esse primeiro caso, que tem o sagital e o axial. Observem a cor do disco, né? O disco, ele tem que ser branquinho, isso é, ele está hidratado. Observe que em L4, L5 e em L5 e L1, a gente tem um disco escuro, isso é, esse disco está doente. Teve uma desidratação desse disco, tá? E aqui nesse caso específico, não sei se vocês conseguem ver que tem um risquinho aí no sagital, que a gente consegue ver melhor no axial, essa seta verdinha, né? Isso aí é a ruptura do ânulo fibroso, é assim que a gente vê. Geralmente o disco vai mudar de cor e vai ficar escuro, tá certo? Outra forma da gente ver, não na ressonância, mas na tomografia e no raio-x, é simplesmente comparar a altura do disco. Então, nesse raio-x, a gente está vendo a distância de L3, L4, L4, L5, L5, S1. Vocês percebam que L5 e S1, a altura está bem pequena, né? Então, isso aqui é sinal de discopatia, sim. Mesmo eu não sendo capaz de ver o disco, eu consigo ver que está a altura reduzida. Isso me indica que seja uma discopatia, tá? E o sinal do vácuo seria justamente essa área, né, na tomografia, que a gente está vendo um disco preto, né? Tem um negócio preto aqui. Preto é ar, tá? Então, houve uma degeneração discal, houve produção de nitrogênio, e nitrogênio que causa esse sinal do vácuo. Você pode chamar de sinal do vácuo ou sinal do nitrogênio. Significa que esse disco realmente não tem mais amortecimento de nada, não está servindo mesmo, tá bom? Observe que porque não está servindo, existe uma esclerose dos corpos vertebrais apostos, né? Tanto em cima como embaixo, o corpo vertebral ele está mais branco, além de ter osteófitos. Tá? Além disso, relembrando aquela questão de disco normal. O disco normal é aquele que ele segue o mesmo trajeto do corpo vertebral, ele não está extravasando do corpo vertebral, né? O que seria um abaulamento? Um abaulamento é quando esse disco ele se transforma em pizza. Ele diminui de tamanho, né, achata e vira uma pizza, tá certo? E aí, por conta desse extravasamento do corpo vertebral em direção à forma de conjugação e dentro do canal vertebral, isso pode tocar a raiz nervosa e pode dar dor nervosa, tá? Dor radicular. Além do abaulamento, existe a protrusão discal, que a gente está observando aqui, que é justamente quando houve uma ruptura do ânulo fibroso e com isso uma parte do núcleo pulposo ele extravasa e pode eventualmente tocar uma raiz. A extrusão é quando ele assume esse aspecto de gota, inclusive ele desce, ele pode migrar cranialmente ou caudalmente, tá? Então, a extrusão, geralmente existe essa migração, tanto superior como inferior. E, eventualmente, depois de ocorrer uma extrusão, pode ocorrer um sequestro, que é a separação completa do disco que migrou superior ou inferior do seu disco mãe, né? Lembrando das localizações clássicas de hérnia, né? A hérnia ela pode ser posterior, pode ser paramediana, pode ser foraminal ou extremo lateral. As que nos preocupam são aquelas que tocam a região paramediana e a foraminal, justamente devido à compressão de raízes nervosas, tá certo?
um exemplo do que seria normal nesse caso inicial aqui, né, da esquerda, a gente vê uma ressonância, observem que os discos estão praticamente todos da mesma cor, estão mais brancos, tá? Sinalizando uma hidratação do disco. A gente percebe que as raízes do fórame de conjugação também passam bem aqui nesse plano axial. E já essas duas imagens do lado direito, né, a superior, a gente observa que existe uma protrusão paramediana e posterior direita, né? Isso aqui provavelmente está tocando a raiz intracanal de S1, tá bom? E aparentemente toca também, tem um pouco de compressão na raiz foraminal, né, de L5 direita, tá? E aqui embaixo, nessa imagem de baixo, a gente também tem outra protrusão, tá certo? Paramediana, posterior, paramediana, foraminal, parece que é uma coisa mais ampla, né? À esquerda, tocando a raiz intracanal de S1 esquerdo e talvez exista alguma redução do calibre do forame de conjugação da raiz de L5 esquerda, tá? Mas a gente não tá vendo tocar essa raiz, não. A gente vê mesmo, essa seta aqui é tocar a raiz de S1, tá certo? S1 esquerda. E por fim, a nossa última avaliação seria sobre o canal vertebral e os forames intervertebrais, né? E como eu falei para vocês, isso se mistura muito com a nossa avaliação do terceiro item. Então aqui, pessoal, basicamente a gente vai ver se tem hipertrofia das interapofisárias, né? A hipertrofia das interapofisárias, a hipertrofia dos ligamentos amarelos, juntamente com o abaulamento discal, esses três componentes, podem fazer uma estenose do canal vertebral, né? Eventualmente, pessoal, ainda existem algumas pessoas que formam cistos, tá? Nessa região da articulação interapofisária, que está sinalizado aqui por esse item aqui, sinovial cyst, né? Branquinho, tá? Então, tudo isso contribui para a redução da amplitude do forame de conjugação também, né? Onde pode tocar aí a raiz, e também o próprio canal vertebral, onde pode haver uma área de estenose, tá? Então, mais uma vez, uma hipertrofia das articulações interapofisárias e somando-se isso a uma protrusão discal, né? Então, tudo isso aqui faz com que a gente precise, eventualmente, submeter a tratamento de hérnia e, se for uma estenose, eventualmente tratamento com cirurgia mesmo, tá? Para que a gente não sofra nenhuma mielopatia relacionada à estenose daquele canal, tá bom? E por fim, né, uma imagem bonita para vocês ficarem pensando aí como que ser médico é. A gente literalmente tem que observar mesmo, tá? Tem que olhar para o paciente. Ah, a gente está vendo um exame de radiologia, professora. Radiologia não precisa olhar, não. A gente está olhando para a tela, né? Não, pessoal. Se você sabe a história do paciente, se você conversou com ele, se você viu que ele está com dor, é muito mais fácil de você identificar o problema dele. Então, apesar da gente não estar olhando para o paciente na tela, se você estava lá e conversou um pouquinho com o paciente, ou se você pôde ter a oportunidade de conversar com o médico, você consegue ser um médico radiologista infinitamente melhor, tá bom? Porque você procura exatamente o que você já estava suspeitando, né? Então, essa ligação é importantíssima, tá? Então, fica aí com esse quadro do The Doctor, né? Do Fields. Um grande beijo.